derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, onde quer que você esteja. Hoje, domingo, é o domingo do nosso Senhor. É o dia que nós tiramos para dedicarmos totalmente a Ele. E este é o momento que nós temos para estarmos recebendo da Sua Palavra. E também o momento que Ele nos dá o privilégio de podermos juntos com a nossa família, onde nós estivermos, de estarmos louvando e engrandecendo o Seu nome. Eu convido você nessa noite a abrir suas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121, onde nós faremos a leitura. E assim nos diz: Deus, o nosso protetor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Que nós possamos realmente confiar no nosso Deus, confiar naquele que nos guarda, aquele que tem todo o poder, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. E mesmo quando nós nos sentimos às vezes só, às vezes quando nós nos sentimos que nada está dando certo, ou que às vezes nós estamos sozinhos, sem ninguém para nos proteger, Deus está ali. Ele é aquele que nos guarda, Ele é o Senhor dos Senhores. Que nós possamos realmente confiar, como salmista, que nós possamos confiar que o nosso Deus é aquele que nos guarda, nos protege e cuida de nós. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por mais este dia. Nós te damos graças, ó Pai, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelo sustento que o Senhor tem trazido aos nossos lares, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. Senhor Jesus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é neste momento nós viemos te pedir que o Senhor esteja visitando a cada lar, Senhor. Que esteja visitando a cada família, Senhor, que está assistindo este culto agora. Pai, esteja colocando os teus anjos ao redor, protegendo-os e os livrando de todo o mal. Que o Senhor, ó Pai, possa continuar ministrando aos nossos corações todos os dias, que nós possamos confiar no Senhor e depositar no Senhor Jesus toda a nossa confiança, entregar verdadeiramente as nossas vidas e descansar nos teus braços, Senhor. Que nós possamos confiar que o Senhor é o único que pode nos proteger, o Senhor é o único que pode nos guardar e nos livrar de todo o mal. Fala aos nossos corações, recebe, ó Pai, cada parte, ó Pai, deste culto que nós estamos fazendo nos nossos lares para o Senhor, ó Pai. Que os cânticos, ó Pai, cada louvor, seja a nossa oração, saindo do mais profundo do nosso coração, verdadeiramente moldado e cultivado pelo Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aí reunidos nas nossas casas, mais um domingo para cultuarmos o nosso Deus. E este é o momento que nós temos para louvá-lo através dos cânticos espirituais, através das músicas. Que cada canção possa ser a sua oração e a sua forma de adoração ao nosso Deus, através das suas palavras, entregando o seu coração, esvaziando totalmente a sua mente para que você possa sentir a presença de Deus, deixar que o Espírito Santo age e fale ao seu coração. Que nós possamos realmente ter essa convicção que o amor de Deus jamais vai falhar. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que nós não consigamos entender o porquê das dificuldades, o porquê que as coisas acontecem de uma forma que não nos agrada, né? Talvez, mas nós temos a certeza dentro de nós que o amor de Deus jamais falha, porque Ele é o mesmo, hoje, sempre e será eternamente.
Amém vocês, amém?
renova a cada dia em nossas vidas. Amém? E Ele é o único que pode dizer quem nós somos realmente em Deus. Ele é o único que pode dizer quem a gente realmente é. Não são as pessoas da forma, não são o que os outros dizem, mas é o que Deus diz a nosso respeito. É o que realmente vale, é o que realmente é verdadeiro. Obrigada, Deus, porque nós podemos ser reconhecidos no Senhor, quem realmente nós somos. Recebe, Senhor Jesus, a nossa oração diante do teu altar. E que todos os cânticos que nós cantamos aqui sejam realmente de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso ser diante do teu altar. Recebe, Senhor Jesus, diante de ti. E nos prepara, Senhor, para que possamos receber a tua palavra neste momento através do teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Você que está nos assistindo também pela internet, Deus te abençoe. Que esse possa ser um tempo proveitoso
na meditação da Palavra de Deus, na Santa Escritura, e que Deus possa falar ao seu coração, trazer muitas coisas úteis para o seu dia a dia, coisas práticas, para que você viva tudo aquilo que Deus tem planejado para você e que Ele revela através da sua voz na Escritura. Que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, nos abençoe no texto que nós vamos meditar e conversar um pouquinho hoje. Esse texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20. Vou convidar você a abrir lá. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o versículo 18. Versículo 11 até o versículo 18 do Evangelho de João, no seu capítulo 20. Já lá próximo ao final do Evangelho. A Escritura nos traz o texto do encontro de Maria Madalena, com Jesus Cristo após a sua ressurreição. E nos diz assim a Escritura. Depois que os discípulos voltam para casa, né, eles vão até o túmulo, voltam para casa, Maria permanece então ali junto ao túmulo chorando, porque eles não encontraram o corpo de Jesus. E ninguém encontrou e nunca vai encontrar, porque ele ressuscitou e ele está vivo. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Vamos orar pela iluminação de Deus para o nosso estudo e o meditar nas Escrituras nessa noite? Deus querido, eu agradeço por essa oportunidade de ouvir Tua Palavra, agradeço pela oportunidade de falar dela, Senhor. Reconheço, ó Deus, a minha limitação, que vai somente até o ponto, ó Deus, de explaná-la e de falar dela. E creio, Senhor, na iluminação do Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo, Senhor, sobre a vida das pessoas que estão necessitadas de ouvir a Tua voz na Escritura. Eu creio, ó Deus, que o Teu Espírito que fez escrever essas letras é poderoso para aplicar na nossa vida conforme as necessidades que nós temos, mas muito mais, conforme a Tua vontade para nós, a Tua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Faz isso nessa noite, Senhor, mais uma vez. Aplica ao nosso coração o ensino que traz vida, vida eterna em cada um de nós. Olhe para as nossas vidas, Senhor. Perdoe as nossas faltas. Olhe, ó Deus, para as nossas dores. Traga consolo. Olhe, Senhor, para os nossos medos. Traga a Tua paz. É a nossa oração. Em nome de Jesus, Teu Filho, o nosso Senhor, aquele que vive e reina. Amém. Queridos, essa semana uma história, chocou, vamos dizer assim, de maneira boa o mundo e ficou muito famosa. É a história de um jovenzinho aí, de 6 anos de idade, chamado Bridger Walker, o menininho, que é um pequeno garoto que se feriu gravemente lutando contra um cão feroz que ameaçou atacar a sua irmãzinha ali, que é menor ainda do que ele. Por causa desse ato de bravura, de heroísmo, ele teve que passar por cirurgias, ele foi muito ferido na sua face ali. Dizem que por causa disso a cirurgia trouxe mais de 90 pontos ali, e ele está com essas marcas ainda, ele tem aparecido na internet com essas marcas. E o mais impressionante nessa história toda é que ele fez isso de maneira voluntária, ele fez isso porque ele foi espontâneo no seu amor, no seu cuidado para com aquela pequenininha, a sua irmãzinha tão frágil ali. Ele não queria que ela se ferisse, e realmente ela não se feriu. Ele a salvou, ele salvou a vida da sua irmãzinha.
E numa das matérias que eu li a respeito disso na internet, um dos médicos perguntou para ele, mas Bridger, por que você fez isso, né? O que te levou a fazer isso? E ele disse simplesmente a seguinte frase: eu entendi que se alguém tivesse que morrer, eu achei que precisaria ser eu. Então, um ato lindo, maravilhoso de alguém que decidiu rapidamente, né, no meio de uma confusão, de uma perseguição ali de um cão feroz, dar a vida, se preciso fosse, para poder salvar a sua irmãzinha, alguém que ele ama e alguém que ele queria cuidar e cuidar bem. Essa história repercutiu tanto, né, a partir de uma tia desse menino que compartilhou na internet, na rede social, isso, que chegou até mesmo aos heróis, né, vamos dizer assim, dos Vingadores, os artistas aí que fazem a série, né, a saga aí dos Vingadores, e eles mandaram várias mensagens chamando esse menino de herói, né, e prometendo alguns presentes para ele aí, reconhecendo esse gesto de sacrifício e de amor que o garoto fez. Essa família é de Wyoming, né, nos Estados Unidos, e eles são cristãos. Isso não foi divulgado pela mídia, porque não há interesse nisso, nós sabemos, né? Mas o que o menininho fez, ele aprendeu em cultos domésticos, nas reuniões que a sua família faz ali constantemente, diariamente, onde eles estudam a Bíblia, eles oram, e eles falam do dia a dia, das lutas, das dores, das dificuldades de cada um, e como que eles podem demonstrar o amor de Deus às pessoas que estão ao seu redor. Então esse menino de apenas 6 anos, ele fez isso porque ele tem aprendido esses princípios. Ele tem aprendido esses princípios através da voz de Deus na Escritura. Esse menino agora, esse Bridger, ele carrega aí orgulhoso, né, as marcas do seu amor demonstrado de maneira verdadeira. Por não temer salvar a vida de alguém, né, que ele ama e quis proteger, que é a sua frágil irmãzinha. E pense comigo, por que histórias assim chamam tanto a atenção minha, sua, nossa, né, de todas as pessoas? Eu poderia falar aqui sobre várias coisas. Primeiro, eu poderia falar que isso é uma prova de que Deus criou o homem para amar e proteger as mulheres. E que quando os homens não fazem isso, o que tem se tornado, infelizmente, corriqueiro nos nossos dias, né? Nós vemos muito aí a agressão às mulheres aumentando, e isso não é bom, isso não é normal. Quando um fato que deveria ser normal acontece nos nossos dias, no mundo que nós vivemos, nós ficamos emocionados até e chocados de maneira boa com isso. Então essa é uma primeira coisa que eu poderia dizer, é uma prova, isso aí é uma prova incontestável de que Deus criou o homem diferente da mulher e que o homem foi criado para amar e proteger as mulheres. Também eu poderia dizer, né, baseado nisso, que isso é tão estranho porque nós estamos acostumados já de uns 40, 50 anos para cá, de maneira proposital e intencional no Ocidente, à feminilização dos homens. Há interesses escusos por detrás para que os homens do Ocidente, que vieram aí e foram formados a partir de uma cultura judaico-cristã com base na Escritura, se feminilizem, fiquem mais sensíveis, fiquem mais molengas, vamos dizer assim. Então, quando um menino de 6 anos demonstra um ato de bravura, o que deveria ser normal para nós, a ponto de desejar, ou de, se preciso for, entregar a vida para salvar alguém mais frágil, nós estranhamos isso, né, nos dias de hoje. E por fim, essa história também eu poderia usar para dizer que os princípios bíblicos, quando são ensinados desde a infância, eles são altamente, infinitamente superiores a qualquer educação, filosofia, ideologia ou teoria. Os princípios bíblicos são a própria voz de Deus para nós, norteando a nossa vida. E eles funcionam quando nós os colocamos em prática. Mas eu não queria falar de nada disso, né? Porque senão nós vamos entrar aí em discussões acaloradas, né? no nosso intelecto, no nosso coração, e não é essa a minha intenção aqui hoje, né? Eu quero chamar a atenção apenas na ilustração da parte bonita, sacrificial, do amor que se entrega. É isso que eu vou usar de ilustração para a nossa meditação. E aí nós vamos levantar apenas uma questão. Por que é que essa história nos chama, então, tanta atenção assim? É porque não é algo comum de acontecer. Não é algo comum alguém desejar ou ser capaz de entregar a vida para outra pessoa para salvá-la. Pense comigo, você faria isso por seus filhos? Eu sei que você vai dizer que sim, eu tenho filhos também. Mas você faria isso pela sua esposa? Você faria isso se preciso fosse pela sua sogra? E pelo seu cunhado, você faria? E se você conhecesse a história do seu vizinho
e ele não fosse uma pessoa muito boa aos seus olhos, você daria a vida por ele, se preciso fosse? E se você encontrasse com alguém que nos nossos julgamentos, nos nossos juízos, não prestasse, fosse uma pessoa imoral, uma pessoa ruim, você daria a vida por uma pessoa assim, se preciso fosse? É por isso que essa história nos chama tanta atenção, porque não é algo comum no mundo que nós vivemos. Mas além disso, além de ser algo impactante, algo que nos faz pensar na vida, no mundo, até onde nós iríamos, até onde alguém iria por nós, né? Eu estou falando aqui no caso de nós darmos a vida por outros, mas devemos pensar também, alguém daria a vida por nós, né? Alguém daria valor a nós para ser capaz de se sacrificar por cada um de nós aí? Pense nisso, são coisas que não tem como nós fugirmos diante de uma história dessa. Mas no fundo, irmãos, no fundo, isso nos chama mais atenção porque todos nós ansiamos por amor. Todos nós, você e eu, nós desejamos, nós sonhamos com alguém que faça bem para nós, bem apenas, sem nos trazer mal, sem nos decepcionar, sem nos trair, sem nos deixar sem valor diante da vida. Todos nós queremos que alguém faça alguma coisa boa por nós, que demonstre para nós que sim, nós podemos ser amados, nós podemos ser felizes, nós podemos ser alegres. Nós desejamos de alguém que nos salve, né? Nos nossos momentos de tristeza, nos nossos momentos de dor e de pranto. Nós desejamos e ansiamos por alguém ou por alguma coisa, né? Que não nos decepcione mais do que a vida já tem feito. Todo ser humano sente isso, irmãos. É como se fosse um script, né? Já que eu citei os Vingadores aí, é como se fosse um script escrito e impresso na alma de cada ser humano. Esse script do bem contra o mal, de um herói que se levanta e nos salva, de dias melhores que chegam, apesar da dor. Esse script desse filme, ele se encontra na sua história, na minha história, na história de todos os filmes que são escritos, em todas as obras literárias, em todas as peças de teatro. É o esquema, é o script, né, o enredo que mais faz sucesso. Eu queria que você pensasse, por que isso? Quem colocou isso em você e em mim? Quem colocou isso no ser humano? Essa história que é igual a todos. De que quando algo dá certo, o bem triunfa, o amor é maior, todos nós nos alegramos e vibramos. Você já parou para pensar isso? Isso não é algo do acaso. Alguém que quer muito chamar a nossa atenção, alguém que nos ama muito, alguém que nos criou, alguém que é esse salvador para nós, vive nos chamando a atenção em fatos corriqueiros do dia a dia, com a sua voz nos gritando, nos chamando para que nós prestemos atenção e olhemos para essa história de redenção que a Escritura traz. A história do Bridger, né, é apenas uma ilustração da história do amor de Jesus por cada um de nós, que representados aí na história dele somos a irmãzinha frágil, aquele que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa de salvação, que não sabe se defender dos perigos e dos ataques. É por isso que essa história e a história de todos os filmes dos Vingadores e outros tantos chamam tanto a sua atenção e a minha atenção. É porque nós ansiamos por um lugar melhor. Nós ansiamos no fundo do nosso coração por dias melhores e por alguém que tenha poder para trazer esses dias na nossa vida. Dar a vida para salvar alguém. Dar a vida para salvar alguém. A frase do Bridger é impactante. Eu entendi que se alguém tivesse que morrer ali, naquela hora, naquele dia, deveria ser eu e não a minha irmãzinha. Olhando para a Escritura, especificamente no capítulo 5 do livro de Romanos, né, da carta aos Romanos, a palavra de Deus vai dizer no versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós olhamos para uma menininha menor do que o garoto de 6 anos que a salvou, é claro que nós somos levados a imaginar que aquela criança não merecia sofrer, é um ser, vamos dizer assim, inocente, né? Que não merece tanto sofrimento, tanta dor assim. Mas pense em pecadores contumazes, em pecadores intencionais, que desejam e amam as trevas e fazem mal para as pessoas. Pense em você e em mim, né? Pense em nós, naquilo que nós já fizemos de mal para os outros, intencionalmente ou sem ser de maneira intencional, mas pense em todo o nosso pecado. Se alguém tinha que morrer, nós sabemos quem deveria morrer e pagar em juízo
pelo mal que tem causado ao mundo e aos outros. Essa é a história bíblica. Jesus, sabendo dos nossos pecados, sabendo de quão ruim nós somos, quão pecadores nós somos, quanto nós nos rebelamos contra Deus e buscamos na nossa vida inteira viver contrário àquilo que Ele deseja, contrário àquilo que é a sua voz para nós. Fazendo isso, nós nos tornamos réus, dignos de juízo e de condenação. Nós pecamos diante de um Deus santo. Só que, ao contrário dessa história, Jesus, assim como Bridger, resolveu morrer em nosso lugar e por cada um de nós. Foi isso que Jesus fez por mim e foi isso que Jesus fez por você. O texto que nós lemos do Evangelho de João, queridos, que é conhecido aí como o Evangelho escrito, né? O Evangelho escrito pelo discípulo do amor, o discípulo amado, João, que entendeu, né? E que a quem foi revelado de maneira especial o tamanho, a grandeza, a beleza desse amor de Jesus. E ele escreveu com todo esse amor recebido, né? As linhas e as letras aí desse Evangelho, para mostrar para você e para mim, através de textos como esse que nós lemos aí de João capítulo 20, né, do versículo 11 até o versículo 18, o imenso amor e o cuidado de Deus por aqueles a quem Ele veio salvar. Jesus veio nos salvar, Jesus se interpôs, né? Ele entrou na frente da nossa condenação, Ele entrou diante ou entre nós e aquilo que nos ia matar e nos condenar eternamente. Ele nos socorreu como Bridger fez com a sua irmãzinha. É nele, né, nesse evangelho aí de João, que está registrado por isso, né, talvez, o versículo mais famoso da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que amor lindo, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer por aqueles, né, que Ele veio salvar. E a Bíblia diz nesse versículo que aqueles que creem nele serão salvos, não experimentarão condenação, serão redimidos, livres um dia das suas dores, das suas feridas, das suas marcas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O capítulo 20 traz as histórias da ressurreição, da vitória de Jesus sobre a morte e sobre o pecado. Fala do encontro desse Jesus, né, com o nosso irmão mais velho, que deu a vida por nós, com os irmãos mais novos, que aqui nesse contexto, depois da morte de Jesus, agora se encontram com medo, sem esperança, sem forças para seguir em frente. Eles sentiram, irmãos, a presença de Jesus durante 3 anos. Experimentaram do seu amor, da sua companhia, né? Imagine aí essa irmãzinha desse Bridger, como ela deve admirar esse irmão agora. Como deve ser gostoso viver com alguém que é capaz de dar a vida por você em amor. Esses discípulos experimentaram isso tudo de maneira perfeita em Jesus durante 3 anos. Eles tiveram as suas histórias, as suas vidas transformadas por Jesus. Mas agora eles têm o desafio de seguir a vida, né? Entre esse período da morte e crucificação de Cristo, né, até a sua ressurreição, esse intervalo desafiou a cada um deles a continuar e seguir adiante, sem ver Jesus por perto, sem entender bem se realmente Ele é quem disse ser. Será que Ele vai ressuscitar? Será que Ele tem realmente o poder que Ele disse que teria? Será que nós vamos vê-lo novamente? É tudo isso que eles estão vivendo nesse contexto do capítulo 20. E Maria Madalena, na beira daquele túmulo, também, sem poder acreditar plenamente se Ele ainda iria ajudar. Será que eles ainda teriam o socorro de Jesus quando precisassem? Sem provas de que Ele realmente está vivo de verdade. Eles não tinham o corpo, eles não sabiam o que tinha acontecido. E sem saber se Jesus ainda se importava com eles. Tudo isso eles estão vivenciando e não é à toa que Maria Madalena está chorando copiosamente na beira daquele túmulo. Imagine a dor que esses discípulos enfrentaram ao perder, né, a beleza, a proximidade, a grandeza desse amor. Agora, cá entre nós, não é assim que você e eu nos sentimos às vezes? Não é assim que você e eu muitas vezes nos encontramos na nossa vida? Mesmo crendo em Cristo, sozinhos, fracos, desprezados,
sem direção, sem ajuda, sem amigos, não percebendo Jesus ao nosso redor, não conseguindo enxergar Jesus ao nosso redor. Não é assim que nós nos sentimos muitas vezes? E é por isso que a história de Maria Madalena foi registrada aqui. Eu gosto sempre de citar que o Evangelho de João, ele tem uma característica que os teólogos, os biblistas chamam aí de dualismo joanino. A maioria dos textos de João, dos seus blocos de texto aí, né, dos seus temas, os temas que ele traz, o Evangelho traz, eles têm como se fosse um nível raso, fácil de entender, mas ele traz também aí meio que escondido, né, de uma maneira mais misteriosa, um nível mais profundo. Todo o texto que eu citei de João 3,16 é um encontro de Nicodemos, um mestre da lei, com Jesus, e ele vai procurar Jesus de noite, e Jesus é a luz do mundo. Então esse tipo de coisa o Evangelho de João traz apenas para aqueles que perdem mais tempo aí, né? Perdem tempo de uma maneira muito boa em meditar no que o Evangelho quer dizer, além das simples linhas que estão aqui. A história de Maria Madalena, olhada nesse viés, olhada nessa vertente, não é apenas a história de uma mulher desgraçada, né? Sofrida, uma prostituta que foi salva por Jesus. Maria Madalena, na beira daquele túmulo, representa cada um de nós, se nós formos sinceros pecadores. Essa mulher, o Evangelho de Lucas vai dizer que ela tinha 7 demônios aprisionando a sua vida. E se nós olharmos aí, né, em termos de números na Bíblia, nós podemos dizer que ela era completamente desgraçada, perfeitamente desgraçada. Número 7 quer dizer isso, né? Dentro da numerologia bíblica. O que significa para você e para mim a história de Maria Madalena chorando na beira do túmulo? Se você é um pecador sincero, que sabe que se alguém tem que morrer diante do mal, diante do juízo e diante da condenação, somos nós e não Cristo, né? Parafraseando e pensando aí na história do Bridger com a sua irmãzinha e na frase que ele disse, você vai entender o que está acontecendo com essa mulher ali. Maria Madalena, ela foi amada, ela foi transformada, ela recebeu nova chance de Cristo. Aquilo que aconteceu com você e comigo quando Jesus nos encontrou. E porque ela perdeu agora Jesus, ela não sabe onde ele está. Nesse intervalo aí dos 3 dias da morte e a ressurreição, entre a morte e a ressurreição, é por isso que ela está sofrendo e chorando. Nós que temos Cristo, às vezes nós nos sentimos fracos, desprezados, sem socorro, sem ajuda. Mas isso é momentâneo, como foi para ela. Cristo sempre se manifesta e traz para nós, né, a grandeza e a beleza do seu amor novamente. Então pense um pouquinho comigo antes de nós aplicarmos, né, tudo isso. Por que a história do Bridger com a sua irmãzinha, a história de Cristo com Maria Madalena, a história de Cristo com você e comigo é tão chamativa e tão marcante? Porque há um script, há uma trajetória, há uma história de redenção escrita pelas mãos de Deus para cada um daqueles que creem. Cada um daqueles que creem em Cristo conseguem perceber, em meio a dificuldades, em meio a todas as lutas, que Ele está sempre perto, usando as circunstâncias comuns, as circunstâncias diárias, né? Como fugir de um cachorro, para nos mostrar através da sua voz, do seu amor, da sua palavra, que Ele quer a nossa atenção, para nos dizer como Ele deseja que nós vivamos. Se alguém tinha que morrer, eu achei que tinha que ser eu. Maria Madalena fora amada por Cristo e agora ameaçada de perder esse amor, ela chora desesperadamente à beira do seu túmulo. E é assim que nós a encontramos, né? Junto à sepultura, a chorar pela sua humanidade fracassada, que foi restaurada em Cristo, mas que agora estava novamente ameaçada de se perder. Portanto, irmãos, pensando nessa questão do dualismo aí dentro do Evangelho de João, nós podemos simbolicamente, né, e de maneira ilustrativa, aí, olhar para Madalena como um padrão do ser humano sem esperança. Era uma prostituta que era explorada, humilhada socialmente falando, para poder conseguir, aí, por causa das suas fraquezas e necessidades, continuar vivendo, continuar se mantendo, vamos dizer assim. Era alguém sem valor para o mundo, as pessoas que não a conheciam, né, nem ligavam para ela. Ela era uma pessoa sem fé, sem força,
por causa dos seus próprios pecados e das próprias tragédias e coisas ruins que a sua própria história ia traindo sobre si, ela era uma pessoa sem forças para seguir em frente. Ela era uma alma infeliz no meio da multidão. Agora pense, se não existe salvação nesse mundo do mal, se não há outra vida além dessa, num sentido melhor, né? Um lugar mais bonito, um amor verdadeiro, um final feliz, essa mulher chorando na beira do túmulo não representa só a si. Ela representa todo ser humano pecador e sincero, chorando como se fosse na beira da própria sepultura. É isso que a história de Maria Madalena representa. Ela é alguém perdido, sem o amor e a presença de Jesus junto a si. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós, por exemplo, que se a nossa esperança em Deus se resume a apenas as coisas dessa vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Maria Madalena sabia que aquilo que o amor de Deus fez por ela, na sua história, o encontro que ela teve com Jesus, era muito mais importante e além de apenas as coisas que ela enfrentava aqui. Todos nós sabemos que essa vida, né? E as coisas que ela traz, as coisas que a vida pode proporcionar a nós, não vão preencher o vazio do nosso coração. Madalena tinha descoberto isso experiencialmente, de maneira vivencial. Ela sabia disso. Não foi apenas alguém que disse a ela, mas ela experimentou desse amor de Jesus, que trouxe real sentido e razão para a sua história. Um sentido verdadeiro, que as coisas dessa vida não podiam suprir ou proporcionar. Infelizmente, ainda hoje, né, muitas pessoas não se encontraram ou não foram encontradas por esse amor de Jesus. Continuam, né, sofrendo, tentando preencher a sua vida e se decepcionando vez após vez e buscando salvação em coisas que não podem salvar, alegria em coisas que não podem trazer paz e satisfação e contentamento. A sepultura, irmãos, aqui, né, no texto e na nossa história, é a prova cabal disso, de que essa vida não pode dar sentido e paz ao nosso coração. Somente Jesus Cristo pode fazer isso por nós. Pense nessas coisas. Pense em como as pessoas vão se lembrar de você quando você partir. Pense em como os discípulos se lembravam de Jesus nesse período em que ele não estava presente. Pense em como você vai viver até chegar o momento da sua partida também. Essas coisas são importantes de nós fazermos. Nós precisamos refletir sobre a vida, mas precisamos também refletir sobre como é e como será a nossa vida e o depois da nossa vida. Nós temos que fazer isso enquanto nós estamos vivos. E a imagem da sepultura, o choro de Maria junto à sepultura, ela serve então simbolicamente para nós pensarmos também nessa nossa necessidade, nesse nosso anseio por amor, por dias melhores, por paz, por plenitude, por satisfação e contentamento, coisas que nós não encontramos e não encontraremos de maneira perfeita nessa vida, só em Jesus Cristo, o nosso Deus e o nosso Senhor. Tem algumas coisas então que Jesus fez e estão aí no texto e que demonstram de maneira clara para nós esse amor, a importância daquilo que ele conquistou para nós na sua morte, na sua ressurreição, como é importante nós entendermos e compreendermos isso nos dias da nossa vida. Também, né, como é precioso nós podermos e termos sido encontrados por ele, como Maria foi encontrada e foi encontrada aqui novamente nessa história, no breve tempo que nós temos. Como é importante nós podermos ouvir a voz de Jesus como Maria ouviu, a nos guiar e nos dar direção e norte na nossa vida, principalmente em momentos difíceis, em momentos em que nós, seja por que motivo for, por nós mesmos, pelos outros, pelas circunstâncias, estamos decepcionados, né? No fundo do poço, à beira de uma sepultura, chorando, clamando por socorro, sem que ninguém, além de Jesus, olhe para nós e para as nossas lágrimas. Maior e melhor, né, é a vida eterna que Jesus pode nos dar. Então vamos para o texto e vamos ver algumas lições aí, né, que nós podemos aplicar na nossa vida, que vão nos ensinar a respeito da grandeza e da beleza desse amor de Jesus por nós, da importância daquilo que ele conquistou na cruz, na sua morte e na sua ressurreição no nosso lugar, quando ele decidiu, né? Se alguém tem que morrer, deixa que eu morra, porque aí eu resolvo, né?
Jesus matou a morte com a sua morte, né? Ele ressuscitou. E também como que nós precisamos, nos dias da nossa vida, sermos encontrados por Ele e sermos encontrados no seu amor para podermos ter vida maior e melhor do que a daqui. A daqui é cheia de problemas, cheia de sepulturas, cheia de luto, cheia de dor. Mas a promessa que o amor dele traz é que nós teremos dias melhores, um final feliz em Cristo Jesus. E nós precisamos compreender essa nova vida como Maria Madalena compreendeu, ouvindo a voz do Mestre. Ela chama Jesus de Rabone, que é mestre, porque ela entendeu a importância de ser encontrada por Jesus, de se encontrar no amor de Jesus nos dias da sua vida. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção está entre o versículo 11 e 13, depois você pode ir relendo aí na sua Bíblia, né? Ou junto comigo agora mesmo, se você desejar. E há uma expressão que os anjos que estão lá dentro do túmulo dizem para ela, né? Quando ela se abaixa para procurar o corpo ali. Por que choras, né? Qual é o motivo de você estar chorando? Por que você está chorando? E se nós, irmão, você e eu, não compreendermos que Cristo vive, será sempre a desesperança que vai conduzir o nosso olhar. Era a desesperança que estava conduzindo a vida de Maria Madalena ali naqueles dias. Era essa desesperança que estava conduzindo a ela a olhar e não enxergar, né, a beleza e a grandeza daquilo que realmente havia acontecido. Além dela não enxergar Jesus ressurreto, ela achar que era o jardineiro, né, e não conseguir reconhecer Jesus, nem quando ele falou com ela a primeira vez. Esse por que choras nos lembra aí também de nós caminhando na nossa vida sem termos essa expectativa do que significa a ressurreição de Jesus para nós e na nossa história. Todos nós já sentimos muitas vezes, né, como Maria aí ao redor e à beira do túmulo, no fundo do poço. Mas se você conseguir compreender que a ressurreição de Jesus é o prenúncio, é a garantia, é a certeza de que por mais que nós choremos nessa vida, de que por mais que nós tenhamos momentos difíceis nessa vida, há uma certeza na ressurreição de Cristo de que nós seremos um dia consolados de todas as nossas lágrimas, nós não conseguiremos viver uma vida plena, uma vida em paz, uma vida satisfatória aqui. Mesmo que os nossos dias sejam bons, sem muitas dores, sem muitas lágrimas, o nosso vazio de coração ainda nos perturbará e ainda nos fará chorar no nosso íntimo, no nosso interior. Por que choras? Por que você tem chorado? Por que você tem sofrido? Se você tem tudo, eu conheço pessoas que têm tudo, né, na vida, bom trabalho, bom casamento, muito dinheiro, muita saúde, mas ainda tem lágrimas. E ao mesmo tempo eu conheço pessoas que têm falta de tudo. Não tem emprego, não tem saúde, não tem muitas coisas. E que também têm chorado. Percebem? As coisas dessa vida não podem enxugar as nossas lágrimas. As coisas dessa vida, seja a ausência delas ou a fartura delas, né, a sua presença na nossa vida, não podem aliviar o nosso coração. Essa pergunta que os anjos fazem para Maria e que é repetida depois, no bloco do 14 ao 16, nos lábios de Jesus, por que choras? A quem procuras? Revela muitas coisas a respeito da nossa humanidade. Muitas pessoas que sofrem, que choram por causa do vazio que só Deus em Cristo pode preencher, têm tentado buscar em coisas, em outros, em pessoas, em religiões, aquilo que só Jesus pode nos dar. A Corrie ten Boom, né? Ela dizia o seguinte: se você olhar para o mundo, você ficará angustiado. Quando nós olhamos para a história, nós olhamos para o acontecimento do Bridger, né, do menininho que salvou a irmãzinha, quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós nos sentimos angustiados. E ela continua: se você olhar para dentro de si, você ficará deprimido. Se nós olharmos para nós mesmos, para nos salvarmos das nossas lágrimas, para nos salvarmos dos nossos apuros, das nossas decepções, das nossas dores, nós ficaremos deprimidos, porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos que somos incapazes, que somos limitados, que somos frágeis e fracos. E pior, que nós somos pecadores. E muitas vezes nós não merecemos alívio. E por fim, ela diz: mas se você olhar para Cristo, você encontrará e estará em descanso.
Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Quando ela perdeu a presença de Jesus, quando ela perdeu aquele amor que demonstrou a ela quem ela poderia ser de verdade, né? Melhor, perdoada, restaurada, ela não conseguia encontrar alívio para suas lágrimas. E era por isso que ela chorava. Por que você chora? Se você ainda não foi encontrado pelo amor de Jesus, tenha você o que tiver, você continuará chorando, sem consolo. E sem o amor de Jesus, você não encontrará paz e alívio verdadeiro nessa vida. Você pode continuar tentando e experimentando preencher o seu vazio, o seu coração com outras coisas, mas somente Jesus pode trazer isso para você. Uma segunda coisa que está no texto aí, entre o versículo 14 e 16, que é a repetição dessa pergunta, né? Jesus vai dizer para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? É a ideia de Jesus chamá-la pelo nome, né? Quando ela supõe que Jesus é o jardineiro, né? Da mesma maneira que tem muitas pessoas supondo as coisas a respeito de Jesus, sem conhecer a Escritura, sem entender como Jesus se revela, tantas pessoas imaginando um Jesus, criando uma caricatura de Jesus. Aqui nós olhamos para Maria sendo chamada pelo nome e entendemos, né, que se nós não acreditamos ou não acreditarmos no amor de Cristo por nós, nós sempre seremos levados a pensar que a nossa dor ficará sem resposta. Só quando nós acreditamos no amor de Jesus por nós, de verdade, acreditamos que Ele nos ama, que Ele nos conhece pelo nome, que Ele nos chama pelo nome, que Ele conhece a nossa jornada, nossas dores, nossas decepções, tudo que nós já fizemos de errado, e Ele nos perdoa e nos ama, como fez com essa Maria Madalena. Só quando nós acreditamos de verdade nisso, a nossa dor encontra, além de alívio, respostas. E nós somos então redirecionados. É por isso que o texto vai trazer a pergunta de a quem procuras? E isso lá no grego é intencional. Não há uma pergunta de o que você procura, mas a quem. Porque a solução está numa pessoa, Jesus Cristo, que é o próprio Deus que veio até nós sentir as nossas dores, para poder, em demonstração de amor, nos livrar também dessas mesmas feridas e dores. Há uma frase que diz assim, que para encontrar a verdadeira alegria, o contentamento, a autoestima, nós não precisamos de músculos maiores, ou de seios maiores, ou de popularidade maior, ou de salário maior, ou de uma posição social maior, ou de uma casa maior. Essas coisas não vão preencher o vazio. O que você e eu realmente precisamos é de uma visão maior de Deus e do amor dele em Cristo Jesus. Santo Agostinho dizia que apaixonar-se por Deus entendendo isso é o maior dos romances, que buscar a Jesus como a única salvação é a maior das aventuras e que encontrá-lo é a maior das realizações. Esse mesmo Agostinho dizia que no nosso interior há um vazio que só o amor de Deus pode preencher. Maria Madalena sabia disso. E é por isso que quando Jesus a chama pelo nome, né, e ela entende quem é Jesus, provavelmente ali, o texto não diz mesmo, mas pela fala de Jesus a gente entende que ela deve ter tentado abraçar os seus pés. E Jesus diz para ela: não me detenha, né? Não tente me segurar, eu ainda tenho coisas a realizar. Mas imagine a emoção e o impacto que aquela visão e aquele entendimento trouxe a essa mulher que era completamente desgraçada e depois se sentiu completamente amada. Isso pode acontecer com todos nós, irmãos, a partir do momento que nós acreditamos de verdade que Deus nos ama. Aquela irmãzinha do Bridger, agora ela sabe que o Bridger a ama, porque ele provou esse amor. Mas a Bíblia diz que Jesus fez isso por você e por mim, quando nós éramos ainda pecadores diante de Deus. Ele nos amou, Ele entrou na nossa história, Ele deu a vida por nós, conhecendo bem quem nós somos, conhecendo bem que nós não merecemos. E Ele nos resgatou e nos salvou das nossas próprias mazelas e pecados. Agora, Ele conhece o nosso nome, Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa dor. E Ele se preocupa, e Ele se importa. E Ele vem até nós nos momentos que nós estamos chorando. E Ele nos socorre. Infeliz de quem não entendeu isso ainda.
Infeliz de quem não acredita nisso ainda e continua ainda tentando se aliviar, procurar saída, salvação, não em quem, o Filho de Deus unigênito, mas em coisas dessa vida que não podem trazer alívio nem paz de verdade. E por último, quando Maria Madalena é então ali lembrada por Jesus através do seu nome, de quem ele é e de que tudo que ele tinha prometido é real, ele está vivo, né? Por isso que ela nunca ia encontrar o seu corpo num túmulo e por isso que ninguém nunca tirou o corpo dali. Ele mesmo saiu da sepultura, ele venceu a morte. Quando ela entende isso, a expressão que ela diz ao voltar para casa, né, com os outros discípulos e a anunciar as coisas que Jesus disse a ela, subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai, que eu quero aplicar no final da mensagem, é a fala mais importante do texto. Quando ela chega lá, o testemunho dela é simplesmente, vi o Senhor. Não foi ninguém que disse a ela, não foi ninguém que ensinou a ela viu o Senhor. E essa é a última lição que eu quero trazer para você e para mim. Se você e eu, se nós não abraçarmos a vida em Cristo como propósito maior e melhor, de real significado na nossa estrada, né? Toda e qualquer jornada que não for essa e que nós escolhemos, sempre vai acabar nos roubando a paz. Só quando nós entendemos por que e para que nós fomos criados, e nós abraçamos isso, porque nós fomos criados para amar a Deus e recebermos do seu amor. Só quando nós enxergamos isso, e só quando nós abraçamos isso, entendendo aquilo que Maria Madalena entendeu e aquilo que ela fez, só assim nós fomos e seremos, né, realmente encontrados pela paz, a paz que Jesus dá, e que circunstância alguma, boa ou ruim, pode nos roubar. O Steve Lawson diz que é por isso, né, que foi dito de maneira justa, que a maior das alegrias é conhecer a Cristo. Maria Madalena conheceu. Maria Madalena conheceu esse amor. Ela viu esse amor na sua história. Ela viu esse amor a transformar a sua estrada, a sua jornada. E a segunda maior das alegrias, segundo Steve Lawson, é tornar Jesus conhecido. Depois que nós conhecemos esse amor, nós não conseguimos deixar de falar dele. Depois que Jesus muda a nossa história, traz significado real, de verdade para a nossa vida, ele substitui as coisas que não podem trazer prazer e alegria plenos, não podem trazer paz. Nós não conseguimos mais deixar de falar desse Jesus. Ele se torna o melhor que nós temos. Ele se torna a nossa missão. Ele se torna a vida e direção para poder dizer aos outros. E é isso que ela vai fazer. Ela vê isso, ela vê o Senhor e ela vai dizer para os irmãos que estão com medo, para os irmãos que estão chorando lá na casa, né, escondidos, tudo que Jesus diz a ela. Jesus, ele pode mudar e reescrever a história não de pessoas apenas como Maria Madalena, mas a sua e a minha história. Qualquer circunstância que nos traz lágrimas, que nos traz dor, qualquer problema, qualquer dificuldade, nós podemos abraçar a esse Jesus e saber e ter a certeza de que ele vai nos ajudar e ele vai nos abençoar, que ele vai se encontrar conosco em meio às nossas dores, ele vai se interpor, ele vai entrar sempre que precisar no nosso caminhar para poder nos amar e nos demonstrar a sua salvação. Quando Maria Madalena volta para aquela casa, né, ela vai levar a seguinte mensagem, foi o que Jesus disse a ela: vá para casa e diga para os meus irmãos mais novos, pelos quais eu dei a vida. Volte e diga para eles: subo para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. E por que eu disse que essa é a frase mais importante desse texto? O C.S. Lewis, ele dizia que as coisas dessa terra não podem preencher, né, alguém que foi feito para o céu. Não tem como, né? É impossível. Deus colocou um script, um roteiro em nós que precisa terminar na redenção e na salvação e na vida eterna. Nós podemos continuar tentando, né? Mas vira e mexe, nós vamos nos encontrar aí de luto novamente, na beira de outro túmulo, né? Sepultando aí outra de nossas decepções, dores, traições, coisas que a vida vai nos trazendo aí. Ninguém vai nos amar como Cristo ama.
Ninguém vai nos tratar e nos socorrer e nos salvar como Cristo faz. Desista, né? Nós precisamos entender que sermos filhos de Deus e servos de Deus é a única coisa que deve fazer sentido para nós. Foi isso que Maria Madalena entendeu. Quando ela entendeu quem ela era em Cristo, por que Deus a criou, e ela se engajou nessa missão, e ela se tornou a primeira missionária aí, né? Vamos dizer assim, a primeira a levar a notícia da ressurreição de Cristo. Quando Jesus tirou a Maria Madalena da sua vida de desgraça e prostituição e a tornou alguém amada de verdade e engajada, né, na proclamação do amor desse Deus, quando ela entendeu isso, a vida dela teve sentido, a vida dela teve paz, a vida dela teve satisfação. E é por isso que a morte de Cristo, ela tem que se tornar a nossa morte. Madalena morreu para a sua antiga vida. E é por isso que a nossa vida tem que se tornar a vida de Cristo. Viver aquilo que Cristo deseja, o que Ele nos diz, as suas orientações. Só assim nós vamos encontrar paz e tranquilidade de verdade. E esse deve ser o alvo da história da redenção. Que Deus seja o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo. As pessoas estão chorando por aí, como Maria Madalena estava na beira daquele túmulo. Você e eu que já fomos encontrados por Jesus, precisamos dizer a elas o quanto Jesus as ama, o quanto eles a conhecem, o quanto Ele conhece as suas vidas, as suas histórias, os seus nomes, o quanto Ele deseja, né, salvá-las dos seus pecados, das suas dores. Nós podemos, já que conhecemos esse amor de Jesus, sermos consolados. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que, da mesma maneira que aquele menininho carrega as marcas da demonstração do seu amor, as feridas que o cachorro fez, Jesus vai chegar ali na casa onde ele envia Maria Madalena, vai se colocar no meio dos discípulos que estão com medo e vai dizer: paz seja com vocês, tenham paz, eu venci a morte, eu venci todas as coisas e vocês também vencerão, eu vou salvá-los. É isso que Jesus vai ali fazer. E ele vai dizer para um tal de Tomé, que não acredita muito nessas coisas, né? Tomé, põe aqui as mãos nas minhas marcas. Vejam as marcas do meu amor por você, Tomé. Não seja descrente, seja alguém crente. Seja alguém crente como Maria Madalena. Creia naquilo que eu realmente fiz por você. E a Bíblia diz que esse Tomé vai fazer uma das confissões mais bonitas aí do Evangelho, né? Senhor meu e Deus meu. Tomé também vai entender aquilo que Maria Madalena entendeu. A paz daquele que foi ferido por você e por mim, que traz as marcas, né, e as provas desse amor e dessa graça, sempre invadirá a nossa vida e a nossa jornada, como invadiu aquela casa onde os discípulos estavam com medo. E nos trará essa paz que trouxe a eles ali, aquela alegria que eles sentiram a rever Jesus. Tudo isso nós também experimentaremos aqui nessa vida, quando nós precisarmos, e na vida eterna, para sempre com Jesus. Desde que, assim como para Maria Madalena, buscar a vontade de Deus, valorizar a graça e o amor de Deus, e seguir as suas orientações, a sua voz, forem o nosso alvo maior e a nossa maior busca. Muitas pessoas têm tentado deixar de ouvir a Deus, de buscar a Deus e de fazer o que Deus deseja, buscando outras coisas, tentando preencher os seus corações com outras coisas. E decepcionadamente, vez após vez, veem isso terminando em choro, em decepção, em lágrimas e em túmulos. Que o Senhor te abençoe e que, assim como Maria Madalena, você possa entender que Jesus vive e reina e que por você Ele fez isso em amor. E que agora você pode contar com Ele em qualquer parte, decisão ou problema que você enfrentar na sua jornada. Mas que por causa desse amor, o mínimo que Ele espera de você é que você o obedeça. E de que você vá dizer a outras pessoas que estão chorando o quanto Ele se importa com a história delas, o quanto Ele conhece cada dor que elas têm e o quanto Ele tem chamado os seus nomes para que também façam dele o seu Deus e o seu Pai em amor. Que Deus te dê essa paz, que Deus te dê essa alegria e que Deus, nas suas lutas, nas suas tribulações, sempre se manifeste com o seu amor e com o seu poder,
como foi com Maria Madalena, como tem sido com todos os servos dele, né, durante a história da igreja. E que nós possamos sempre experimentar a certeza de que somos amados, de que somos socorridos, e de que muito mais, né, do que aquele irmãozinho lá, o Bridger, fez pela irmã dele, o que não deixa de ser bonito, mas muito mais Jesus fez por nós, sabendo que nós éramos pecadores. Que o amor dele, a paz dele, guarde você e o seu coração na sua jornada, nas suas sepulturas, e que ele sempre te leve além e te dê forças para poder crer e continuar fazendo aquilo que ele deseja até o encontro final. Assim como Maria Madalena teve esse encontro, a palavra de Deus diz também que um dia nós teremos esse encontro com ele. E por causa do amor dele por nós e do entendimento que até lá nós teremos nas experiências do dia a dia sobre esse amor, a Bíblia diz que essa alegria ninguém nem nada poderá nos roubar. Que essa seja a nossa força para vivermos essa semana. Que essa seja a força que nós precisamos para viver as dificuldades que vierem todos os dias. E que nós tenhamos a certeza de que, assim como para Jesus, a sepultura e o túmulo não é o fim da nossa história. Jesus nos ama, Ele vive, e com Ele todos nós também viveremos um dia, sem dor, sem lágrima, sem tribulações, em paz, porque Ele nos salvou. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.